Meus queridos colossais, confesso a vocês que estou muito preocupado. Bastante preocupado, né? Vitória perdeu mais um jogo, né? Inclusive, Carille tem 6 jogos à frente do Vitória, 4 empates e 2 derrotas. Ainda não conseguiu vencer. Eu não vou atribuir tudo em um jogo só, porque sabemos das dificuldades que houve hoje no jogo, diante de tantos desfalques. Inclusive, eu acho até que o time iria jogar pior do que jogou hoje. Mas eu tenho que trazer aqui um comentário lúcido e dizer para vocês que eu estou muito preocupado, porque hoje o Vitória fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a campanha muito abaixo, né? E sabe por que eu estou muito preocupado de verdade? Porque hoje o Vitória está fora da zona de rebaixamento, por enquanto. Está na 16ª colocação aqui, estou vendo aqui a tabela aqui, com 18 pontos, muito abaixo, né? E à frente do Vasco, que tem 15 pontos, à frente do Fortaleza, que inclusive está nos ajudando, está perdendo aqui, perdendo para o Botafogo, à frente do Juventude, que tem 11 pontos, e do Sport, que é o Lanterninha com 6 pontos. Mas, meus queridos, é o seguinte, o problema não é só o Vitória estar na 16ª colocação com risco de voltar para a zona de rebaixamento. O problema é que o Vitória tem 19 jogos já, enquanto o Vasco, que está abaixo, tem 16. O Fortaleza, que também está em 18º, tem 18, um jogo a menos. O Vasco tem 3 jogos a menos que o Vitória. O Fortaleza tem um jogo a menos. O Juventude tem 3 jogos a menos também. E o Sport também tem 3 jogos a menos do que o Vitória, né? O Vitória, que é um dos 3 times que já completou os seus 19 jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? O que é que eu posso fazer de avaliação do time de Carille? Posso dizer que o time melhorou a sua performance, mas não adianta jogar melhor do que estava jogando. Além de jogar melhor do que estava jogando, tem que acontecer os resultados. Os resultados precisam de vir. A gente está falando de um Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E ficar só pontuando um ponto, jogando dentro de casa e fora de casa, não vai fazer com que o Vitória permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que eu não vou atribuir essa má fase só no jogo de hoje, não. Porque o Vitória vacilou em outros jogos, inclusive perdeu pontos contra o Sport, principalmente que esse jogo até hoje não desce na garganta do torcedor do Sport Clube Vitória, do Colossal. Empatou jogos que não era para empatar dentro de casa. Em um jogo com o São Paulo, que estava com alguns jogadores já desgastados, segundo a própria imprensa falando, né, que eu trouxe aqui um vídeo mais cedo. E ele poupou alguns titulares também pensando na Libertadores da semana que vem. Vitória poderia entregar um pouco mais. Claro, o time estava todo desfocado, a gente sabe disso. Mas Vitória não poderia ter perdido esse jogo. O empate seria ruim, mas seria satisfatório. A gente não estaria aqui com sentimento de frustração. Tudo bem que o São Paulo está jogando muito bem, conseguiu envolver o Vitória. É um time que toca muito rápido a bola, né? Um time que busca os espaços. Tem jogadores jovens e interessantes que se movimentam muito, se aproximam muito um do outro, conseguiu envolver muito o Vitória em algumas jogadas. É um time muito rápido, o time do São Paulo, um time muito bem treinado por Crespo, pelo argentino Crespo. Mas, mesmo assim, o Vitória teve uma semana inteira para trabalhar. O São Paulo veio de um jogo no meio de semana da Copa do Brasil, onde foi eliminado. O anímico dos jogadores não estavam 100%, apesar de que no Campeonato Brasileiro eles estavam numa batida de 4 vitórias consecutivas. Mas vieram eliminados para um time de segunda divisão, o Atlético Paranaense.
Então a tendência era que o Vitória aproveitasse esse estado emocional do time do São Paulo e o estado físico, que os jogadores estavam desgastados, que jogaram no meio de semana e o Vitória teve a semana toda para trabalhar. Digo e repito, o Vitória teve muitos problemas para esse jogo. Eu não estou atribuindo essa má fase e esse meu comentário negativo diante só do jogo de hoje. Porque se fosse pesar na balança só o jogo de hoje, tudo certo. Eu não teria nem o que falar, porque o Vitória teve muitos problemas, desfalques importantes, inclusive que falta faz Baralha, né? Nesse time do Vitória, nesse meio campo do Vitória. Vitória hoje que jogou com uma formatação diferente, com 3 zagueiros, né? Com o Edu jogando de um falso lateral, que para mim estava mais como um terceiro zagueiro mesmo, porque um lateral que não apoia o ataque, para mim não é lateral. Inclusive, ele ficou preso, mas tomou várias bolas nas costas pelo atacante do lado esquerdo do São Paulo. Como é que um cara fica fixo ali na lateral, jogando de lateral barra zagueiro, e consegue ficar tomando bola nas costas toda hora? Ele precisa melhorar o seu posicionamento, porque o zagueiro quando joga como terceiro zagueiro, numa formação de 3 zagueiros, tem que saber se posicionar bem. Edu não fez um bom jogo hoje. Eu até acho ele um jogador muito regular quando tem oportunidade, né? Tanto com o Carille quando tinha com o Carpini. Acho ele bem regular, mas hoje ele fez um jogo bem abaixo. Ricardo Riller, eu não tenho nem o que falar, cara. É um cara que, apesar de que hoje não fez um jogo tão ruim, mas ele não dá dinâmica ao meio campo, né? Ele não consegue aproximar. Não é a característica dele. Inclusive, também estava um pouco fora de ritmo, porque não estava jogando. E ele foi hoje titular por conta das ausências do Vitória. Ronald hoje jogou também um pouco mais pelo lado, não fez aquela função que ele vinha fazendo um pouco mais aproximado dos atacantes, marcando a pressão da saída de bola do adversário. E conseguiu também não render, né? Osvaldo, coitado, jogou bem mais uma vez, tá com confiança, tá fazendo jogadas individuais, mas mesmo assim não conseguiu hoje desequilibrar. Romarinho, eu acho que é um jogador que vai nos ajudar muito tecnicamente. É um jogador que tem um toque de bola diferente, um cara que para, pensa, vai nos ajudar muito nesses jogos. É um cara que é acima da média para um time como o Sport Clube Vitória. E hoje eu percebi isso. Ele tem um toque de bola refinado, é um cara calmo, tranquilo, mas o que pesou hoje foi a falta de ritmo de jogo, que foi nítido que ele está sem ritmo de jogo. Então, é questão de tempo para ele pegar essa cancha, para ele pegar a perfeição física para poder nos ajudar. Mas, por hoje, eu posso dizer que é um cara que vai nos ajudar aí nessa empreitada aí no Campeonato Brasileiro. Né? Lucas Braga, eu já sabia que ele iria ser titular, eu já tinha falado aqui, inclusive eu fui o primeiro a falar isso. Teve gente que acha que falou que não, que Carille não ia fazer isso. Eu acho também que os desfalques ajudou bastante nisso, porque Eric seria o titular, só que não pôde jogar por força contratual. E eu sei que se Eric não jogar, a primeira opção vai ser Lucas Braga. Ainda mais jogando fora de casa. No Barradão era outra coisa. Se o jogo fosse no Barradão, Fabri seria titular fácil. Eu poderia cravar aqui. Porque Carille iria poupar Lucas Braga de crítica. Por que ele não pôs Lucas Braga no jogo passado? Nem vindo do banco de reservas. A gente já esperava isso. Então um time tão desentrosado como foi hoje, tão desfigurado como estava hoje, não tinha como, né? O time foi bem abaixo do esperado, se comportou bem na sua forma tática de se posicionar, mas não conseguiu ter uma intensidade, não conseguiu ter uma rotação ao ponto de fazer jogadas diferentes e conseguir furar a defesa do São Paulo. Portanto, eu estou muito preocupado de verdade. Ainda mais que a gente não sabe como está a situação médica desses jogadores. Não sabemos se vão estar aptos para a próxima partida. E com esse time que jogou hoje, o Vitória não vai conseguir vencer ninguém. A verdade é essa. É dura, é crua, mas eu tenho que falar. Teve a estreia também de Ramon, só para deixar aqui, né? Porque eu achei que até que Maicon Jesus seria o titular. Inclusive eu o pôs
o pus na minha escalação, na minha provável escalação, porém Carille optou por Ramon. Ainda também está sem ritmo de jogo, apesar de já estava treinando lá no Internacional, mas não vinha jogando. É um jogador que eu acho que vai ganhar a posição sim, é mais experiente, deu para perceber, se movimentou pouco por conta da baixa rotação que ele teve nessa temporada e pouca minutagem com o Internacional. Mas eu acho que ele vai ganhar a posição sim, é questão de pegar mais alguns jogos para poder também ganhar um pouco mais de confiança e o seu físico ideal para poder nos ajudar. Ainda é cedo para poder dar uma nota em relação a esse jogador. Mas esse resultado de hoje, lembrando que o Vitória já completou os 19 jogos, é preocupante. É preocupante e vamos orar, vamos torcer para que esses clubes que estão disputando aí posições com o Vitória, que tem jogos a menos, não consigam pontuar nesses jogos aí, porque a coisa tá séria. O bicho tá pegando e o alerta tá ligado. Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Sei que estão chateados de cabeça quente assim como eu, mas não esqueça de deixar seu like, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tô aqui para trazer informação, tá? Eu quero saber o seu comentário sobre o jogo de hoje, quem foi o pior jogador, quem foi o jogador que ajudou. Entregue tudo aqui no seu espaço. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. Valeu, galera, uma boa noite a todos. Vai ser difícil ter uma boa noite, mas a gente se vê qualquer hora dessa. Um abraço.